Meus irmãos, a paz do Senhor, nós vamos dar início ao nosso culto, vamos dirigir a Deus uma palavra de oração, logo em seguida nós vamos ouvir 2 louvores da nossa harpa e depois passaremos a meditar juntos na palavra de Deus para edificar a nossa alma, nosso espírito, nossa fé, para que prossigamos guiados, iluminados, dirigidos pelo poder da palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que é mais poderosa do que espada alguma de 2 gumes. Querido Deus, nós te louvamos, te adoramos e te somos gratos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos permite estar na sua casa. E aqui estamos para louvar, para engrandecer e para agradecer. Agradecer por mais um dia, pelos benefícios que o Senhor nos deu, os livramentos, a proteção. E nós podemos dizer, como disse o profeta, até aqui nos ajudou o Senhor. E de fato o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado. Nós podemos dizer, como disse o salmista: ora diga a Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Mas bendito seja o Senhor, que não nos entregou por preso aos nossos adversários. Pelo contrário, nós estávamos presos, Ele nos encontrou, quebrou o laço e nós escapamos. Hoje estamos livres, com liberdade queremos te servir e queremos te adorar na beleza de sua santidade. Queremos te louvar por mais um dia, mais uma noite. Queremos te louvar pelo perdão dos pecados, pelo nome escrito no seu livro. Queremos te louvar porque não foi nós, mas foi o Senhor que nos fez povo seu e ovelha do seu pastorio. Por isso te louvamos, ó bom pastor. Te louvamos, ó amado da nossa alma. Tu és a causa da nossa existência. Tu és a rocha da nossa salvação. Tu és a esperança do seu povo. E é no Senhor que nós confiamos, é no Senhor que nós esperamos, porque acreditamos que o Senhor é Deus fiel, que nunca falhou e que nunca falhará com aqueles que confiam no Senhor. E nós estamos confiantemente que o Senhor está, que o Senhor estará e que o Senhor permanecerá conosco. Assim é que nós oramos, certos e convictos da bênção do Senhor para a nossa vida, como para cada família da igreja. Nós oramos, Pai, confiante que o Senhor nos atenderá, que o Senhor nos responderá com cura, com salvação de alma, com libertação de vida, com transformação de vida. Cremos que esse tempo de quarentena está chegando muito perto do seu fim, onde nós voltaremos a congregar e a te servir com fidelidade, com dedicação, com alegria, com prazer, na beleza de sua santidade. Portanto, Senhor, venha receber a nossa adoração, venha receber o nosso louvor. Fala conosco através da tua palavra. Nós queremos te ouvir, nós queremos te sentir, nós queremos ser tocados por ti. Porque acreditamos num Deus que fala pela palavra. Acreditamos que o seu Espírito é poderoso para com uma palavra só ele falar com centenas e milhares de pessoas, pegando uma palavra e encaixando na lacuna da nossa alma e do nosso espírito. E esse é o desejo do meu coração, é que o Senhor fale comigo, fale com tantos quanto ouvirem e assistirem esse vídeo, de tal maneira que eles sejam edificados pelo Senhor e para a glória do Senhor. Assim nós oramos, certo de que o Senhor fará. Nós oramos, meu Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com o hino de número 388 da nossa harpa. Canta com vida, ó crente. Então vamos cantar e vamos louvar a Deus com alegria esta noite. Certo que o Senhor receberá o nosso louvor, a nossa adoração. É tempo de cantar e cantar com alegria. Cantar, olha só para a frente, deixa o teu pesar. Nas noites tristes, canta o sol na luz. O mal assim resiste, canta pra Jesus. Convido o crente, alegra o coração. Louva o Deus clemente com feliz canção.
tribulação e dor, canta o amor profundo do teu Salvador. Oh, aleluia! Bendito seja Deus. Nós te louvamos, Jesus, nesta noite. Receba a nossa adoração. Canta, convida, ó crente, Deus teu socorro é. Guarda-te a mão potente, se tiveres fé. Cristo sim te levanta quando medroso está. Canta, seu amor verá. Aleluia! Que Deus nos ajude a prosseguir cantando e louvando ao Senhor, embora estamos vivendo um tempo de crise, de adversidade, mas é cantando, é louvando, é adorando que nós vamos receber o socorro de Deus, a ajuda de Deus, o cuidado de Deus para as nossas vidas. Portanto, vamos cantar, vamos louvar ao Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Vamos atraí-lo para nós através da nossa adoração, pois Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram a Ele em todo o tempo. O verdadeiro adorador não adora só no tempo da vitória, no tempo da conquista, da alegria, da prosperidade. O verdadeiro adorador está pronto e disposto a adorar a Deus em todo o tempo. Se tiver uma noite escura, ele adora. Se tiver um sol raiante, ele vai adorar. Se ele estiver no monte, ele adora o Senhor. Mas se ele estiver no vale, ele adorará mesmo assim. Se ele estiver no palácio, ele adora. Se ele estiver na cova, ele vai adorar mesmo assim. Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a adorá-lo, haja o que houver. Oxalá que ele encontre a mim e a você nesse tempo de quarentena, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos louvar a Deus com o 510 da nossa harpa. Vamos com alegria cantarmos para adorarmos ao nosso Deus, declarar que nós acreditamos que Ele é o Deus que sara, Ele é um Deus que cura, e Ele sara mesmo, Ele cura mesmo, porque Ele é o mesmo de ontem e hoje, e Ele será eternamente. 510 da nossa harpa. Aleluia. Deus despertou os seus fiéis, vão de curar a doença. Deus sarou, sará ainda e vai sarar. Por Jesus, não falhou, nem vai falhar. Quem quer adivinhar, eu gozo já por fé em luz, por visão triunfar. Gozarei com meu Jesus. Cegos creem que tu verás, és mudo crer que vais falar. Todo crer que ouvirás, és coxo crer que vais andar.
vai curar. Eu gozo já por fé em luz, por visão triunfar, mas gozarei, ó meu Jesus, sofreis dos pulmões, de febre grito o coração, tosse negros com lesões, pele e dentes, efusões. Sarareis pelo poder da oração. Divinal, eu gozo já por fé em luz, por visão triunfar, mas gozarei, ó meu Jesus. Deixai as capas e verei as maravilhas do Senhor. Tirai a paz e gozareis as grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, fé em Deus, a quem rendemos o louvor. Divinal, eu gozo já por fé em luz, por visão triunfar, mas gozarei, ó meu Jesus. Na guitarra, pianos, órgão, contrabaixo, exceto a bateria, é o meu amigo Gil Gisto, arranjador. Oh, aleluia, glória a Jesus. Quando a doença A nós vem ter, em Deus devemos confiar. Jesus Cristo tem poder para no momento nos curar. Glória a Deus, glória a Deus, que é poderoso para sarar. Quem quer divinal, aleluias. Por visão triunfar, mas gozarei com meu Jesus. Oh, graças a Deus. Que Deus nos ajude
a lançarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades, preocupações, confiando que Ele é um Deus que sara, que Ele é um Deus que cura, que Ele é um Deus que atende o clamor daquele que clama, o pedido do que pede, porque a promessa que Ele nos deu é que clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Que Deus nos ajude a clamar para ouvirmos Deus nos atender, Deus nos responder e dizendo a nós: eis-me aqui, o que queres que eu te faça? Porque Ele ainda é um Deus que fala exatamente assim com cada um de nós. Ele ainda atende a nossa oração, Ele ainda dá ouvido ao clamor do que pede, e por isso é que nós nunca devemos desistir de pedir. Queridos, nessa noite eu quero deixar uma palavra de Deus aos nossos corações, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, Efésios capítulo 2, versículo de número 11, até o versículo de número 14. E depois nós vamos citando alguns versículos para nós ganharmos tempo, mas eu quero deixar estes textos para nossa meditação. Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 14, ou até o 15, para ficar melhor para a compreensão dos irmãos, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisos, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Queridos irmãos, eu quero nesta noite só atentar para algumas coisas desse texto. Todo o capítulo 2 do Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, vai nos mostrar algumas coisas interessantes. No capítulo 2 vai falar que a salvação é pela graça, que não é por méritos nossos, não somos salvos porque merecemos, porque nenhum de nós merecemos ser salvos, é pela graça que somos salvos. Mas o interessante é que Paulo vai, nesse capítulo, nos dar duas visões da nossa própria vida. Primeiro, ele vai dizer que nós sem Cristo éramos um, com Cristo agora somos outro. Sem Cristo nós estávamos num estado, com Cristo estamos em outro estado. Sem Cristo nós estávamos mortos, com Cristo estamos vivos. Sem Cristo nós não tínhamos muitas coisas, com Cristo temos muitos benefícios. E é sobre isso que eu quero mostrar aos irmãos, dentro deste capítulo de número 2, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Como é bom saber que nós não estamos mais no antes, nós estamos no depois de Cristo, porque agora nós estamos em Cristo, somos de Cristo e estamos nele e por ele vivemos, como disse Paulo, se é que estáis em Cristo, porque se nós estamos em Cristo, nós temos todos os benefícios que o apóstolo vai nos dizer nos versículos que lemos agora mesmo. Então, queridos, o que eu quero trazer com isso? Eu quero que você se alegre em saber que você era alguém antes e saber o que você é hoje. Olha quem era você antes. Versículo 1 do capítulo 2. Ele vai dizer que
nós fomos vivificados, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas. Então o nosso estado era de morto. Nós estávamos mortos para Deus. Deus não falava conosco, nem nós falávamos com Deus. Não tinha um relacionamento nem de Deus para com o povo, nem de filhos. Nós éramos simplesmente mortos. O que é um morto? É como se ele não existisse. Assim era nós para Deus. Deus não se relacionava conosco, porque nós estávamos em pecado. E alguém que está na prática do pecado de forma deliberada por escolha, Deus não se relaciona com essas pessoas. Mas veja o que aconteceu. Nós estávamos mortos. Mas não era só isso. Nosso estado era bem pior. Mais do que mortos. Veja o que aconteceu no versículo de número 2. O que nós éramos ainda no versículo 2. Em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Além de mortos os nossos pecados, o apóstolo vai dizer que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Quem era que nos levava, que nós éramos guiados, influenciados por quem? Pelo mundo. E o mundo está sendo guiado por quem? Pelo diabo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mundo, irmão, não é o planeta Terra. Mundo é o sistema mundano. O que é o sistema mundano? É o sistema que comanda todo o sistema mundano, por exemplo, da música, da novela, dos filmes, até da política, da fama, do sucesso, da glória, dos status, da moda. Tudo isso quem comanda esse sistema é o diabo. Esse mundo é o diabo que governa ele, é o diabo que lidera ele. E nós andávamos segundo o curso do mundo. Todo mundo fazia, nós também fazíamos. Todo mundo gostava, nós também gostávamos, porque éramos guiados pelo mundo. O mundo dava a tendência e nós seguíamos. Era assim que nós vivíamos, guiados pelo mundo. Não só pelo mundo, mas por aquele que guiava o mundo. E quem é que guia o mundo? Eu já acabei de falar, e o versículo 2 vai dizer quem é que guia o mundo. O príncipe das trevas. Quem é esse príncipe das trevas? É o próprio Satanás, é o diabo. Lembra de que ele levou Jesus no cume de um monte e mostrou a Jesus os reinos da terra? Disse, olha, quem influencia ele sou eu. Se você se prostrar e me adorar, passo para você. Então Satanás, irmão, nos guiava através do sistema mundano, através do pecado. Era ele quem ditava a nossa marcha. Era ele que nos conduzia pelo seu próprio caminho, o caminho das trevas, o caminho do pecado, o caminho da morte. Nós andávamos em trevas e esse caminho de trevas estava nos levando para a morte eterna. Então, era assim o nosso estado antes de Cristo. Deplorável, triste. Mas Cristo veio para mudar a nossa história. Mas tem mais coisas que nós éramos. Vejamos no versículo 3. O versículo 3 vai dizer: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, nós andávamos segundo o curso do mundo, segundo o curso de Satanás, e vivíamos para fazer as vontades da nossa carne. Olha que coisa interessante. Era isso que nós éramos. Nós éramos trevas, nós éramos mortos, nós éramos guiados pelo mundo, nós andávamos segundo a marcha que o diabo nos fazia andar, e nós éramos escravos da nossa própria natureza carnal e pecaminosa. Nós não nos preocupávamos com o que Deus pensava, o que ele deixava de pensar. Nós queríamos fazer o que nós gostávamos, natureza carnal. Como alguém que você conhece que ainda não tem Cristo, que você olha para ele e às vezes nós, por ignorância, pensamos que burrice, porque não entende, porque não consegue ver. Era assim que nós éramos.
Se não é o Espírito Santo nos convencer, nós estamos lá até hoje. Mas graças a Deus que o seu Espírito Santo nos convenceu, abriu os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, que o diabo tinha cegado. Pois diz a Bíblia Sagrada que o diabo, ele cega o olho do entendimento para a pessoa não ver resplandecer a luz do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Cabe a nós orar por essas pessoas que ainda estão andando segundo o curso do mundo, que ainda estão andando segundo o curso do príncipe das trevas, que é o diabo, aquelas que ainda estão se entregando à sua natureza carnal e pecaminosa. Não devemos criticá-la, devemos orar por elas, dizendo: Espírito Santo, como o Senhor um dia abriu os meus olhos, abre os olhos deles, como o Senhor me convenceu um dia, convence a eles. E se a gente orar, o Espírito Santo há de fazer esta obra para a glória do nome de Jesus, porque era assim que nós éramos. Agora no versículo de número 4, olha o que Deus fez por nós. Versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, era o nosso estado, morto em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nosso estado era de pessoas mortas, mas Deus, com o seu muito amor com que ele nos amou, ele veio em Cristo, ele nos ressuscitou, nos trouxe para uma nova vida. Que nós valorizemos, irmãos, a vida que Deus nos deu. Lembre quem era você. Você era um pecador e o seu destino era o inferno. Você era, por natureza, herdeiro da ira de Deus, do juízo vindouro. Você saiu de lá, não é por mérito que você é melhor, mais inteligente do que ninguém, não. O mérito não foi seu, não é seu. O mérito é do grande amor com que Deus te amou. E por este amor ele lhe esclareceu, ele abriu os seus olhos, o Espírito Santo lhe convenceu, e você agora saiu das trevas e está na luz. Você saiu do jugo do diabo e está no jugo do Cristo. Você saiu do caminho do inferno e está no caminho do céu, que é Cristo. O mérito é todo dele. Mas tinha mais coisa que aconteceu, que acontecia com nós sem Cristo. Sem Cristo nós não tínhamos muitas coisas. Aqui nós falamos do nosso estado de morte. O morto espiritualmente é guiado pelo pecado, é guiado por Satanás, é guiado pelo mundo e pela sua própria natureza pecaminosa. Mas o morto também, no seu estado de morte, por causa do pecado, morte que eu falo é sentido espiritual, não é física. Veja o que um morto espiritual não tem. Olha o que diz o texto. Nós lemos, versículo 11. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, ereis gentil na carne, chamados incircuncisos, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão do homem. Olha o que diz o versículo. Que naquele tempo estava sem Cristo. Toda pessoa que está vivendo na prática do pecado, que está andando segundo o curso do mundo, que está sendo guiado pelo príncipe das trevas, que se entrega aos seus próprios prazeres, ele não tem Cristo. Não é eu que estou dizendo, é a própria palavra. Quem está naquele estado está sem Cristo. Você encontra alguém que está vivendo nessas práticas e as pessoas dizem: não, eu também tenho Jesus. Não é verdade. É a Bíblia que está dizendo que alguém que está andando segundo o curso do mundo, alguém que se entrega aos seus prazeres pecaminosos, esse alguém está sem Cristo. A Bíblia está dizendo isso no versículo 11. Mas nós estávamos sem Cristo e sem o que mais? Nós estávamos sem Cristo, e sem Cristo nós estávamos separados da comunidade de Israel, e separados desta comunidade nós não tínhamos promessas. Nós não éramos herdeiros das promessas que Deus tinha dado para Abraão e para sua posteridade. Então, sem Cristo, sem promessa. Sem Cristo, sem promessa, nós estávamos também sem esperança. Porque a nossa esperança está em Cristo.
A esperança de ser guardado, protegido, está em Cristo. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos protege. A esperança de passarmos por essa quarentena sem sermos contagiados por esse vírus é Cristo. Ele é o nosso pastor e Ele nos protegerá. Ele é a esperança das nossas vidas. Mas sem Ele, sem Cristo, sem promessa, sem esperança. E sem Cristo, sem promessa, sem esperança, o texto vai dizer que nós estamos sem Deus neste mundo. Então nós, pelo menos 4 coisas nós não tínhamos. Nós não tínhamos Cristo, nós não tínhamos promessa, nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos Deus. Essa era a nossa situação antes de Cristo. Mas Cristo veio, e depois que Ele veio, a nossa história mudou. A nossa história mudou totalmente. E o texto vai dizer que Cristo vai derrubar aquela parede que nos separava de Deus, através da sua morte. Ele rasga o véu da separação e Ele nos reconcilia com Deus. E agora, em Cristo, o que acontece? Em Cristo, nós que não tínhamos Deus, agora temos Deus. Porque Cristo nos reconciliou com Deus. Você agora não tem só um Deus. Deus agora, além do seu Deus, Ele é o seu Pai. Você pode chamar de Deus se quiser, mas você tem a liberdade de chamá-lo de Pai, Papaizinho, Abba Pai. Porque o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, lá está escrito que todo aquele que crê em Cristo, Deus dá o poder e o direito de ser chamado filhos de Deus. Então, em Cristo, nós temos Deus. Em Cristo, o que temos? Agora, depois de Cristo, antes nós estávamos no mundo sem Deus. Agora nós estamos no mundo, mas temos Deus. Antes, nós éramos guiados pelo diabo. Agora, nós somos guiados por Cristo. Porque Ele é o nosso pastor. E nós somos o seu rebanho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Lembra que antes nós andávamos no caminho de Satanás? Era ele que ditava a marcha? Agora não, nós andamos no caminho que é Cristo, e Cristo que é o caminho, Ele mesmo também é o pastor, que nos guia por Ele mesmo, que é o caminho. Então nós estamos no mundo, mas no mundo com Deus, no mundo com Cristo. E no mundo, nós andávamos antes, lá no mundo, nós andávamos no mundo e o diabo nos guiava e nós éramos entregues à nossa natureza carnal. Agora com Cristo, nós estamos no mundo, mas no mundo com Deus, no mundo com Cristo e no mundo com o Espírito Santo. Antes nós éramos entregues para cumprir a nossa natureza pecaminosa. Agora em Cristo nós andamos e vivemos em Espírito. Porque a Bíblia diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não andamos e não vivemos mais na carne, nós andamos no Espírito. E vivemos no Espírito. E vivendo no Espírito, não cumpriremos as nossas concupiscências carnais. Porque Cristo nos salvou. Não foi para viver no pecado. Foi para viver uma vida santa, irrepreensível. Para cumprir a sua vontade em nossas próprias vidas. Cristo nos salvou. Não foi para viver a nossa vida e nem as nossas vontades. Cristo nos salvou. Nos colocou em Deus, e em Deus Ele quer que vivamos segundo a sua própria vontade. E agora nós não vivemos mais para nós. Paulo disse: não mais vivo eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Então eu não vivo para fazer as minhas vontades, eu vivo para fazer a vontade daquele que morreu para me salvar. Eu ainda estou no mundo, mas eu estou no mundo com Deus. Eu ainda estou no mundo, mas eu estou no mundo com Cristo. Eu ainda estou no mundo, mas não vivo mais para fazer a vontade da carne. Eu estou no mundo para ser guiado pelo Espírito, para viver no Espírito e no Espírito fazer a vontade daquele que morreu e se entregou por mim. A minha vida agora é dele
e eu vivo por Ele e para Ele. É assim que nós somos agora, depois de Cristo. Lembre quem você era antes de Cristo, para você valorizar agora quem você é em Cristo. Porque, irmãos, nós precisamos de vez em quando lembrar de onde Deus nos tirou. Lembrar não com prazer, lembrar com tristeza de quem nós éramos, mas gerando em nós uma gratidão enorme, de saber que de onde nós estávamos, nós jamais poderíamos sair, se não fosse Cristo ter nos tirado de lá. O salmista diz que ele estava em um charco horrível de lodo. Cordas do inferno se apoderavam de nós, mas a nossa alma gritava por socorro. Então o Senhor ouviu a nossa alma e Ele foi lá naquele charco horrível de lodo que representa o pecado. Ele foi e quebrou as cadeias do inferno e nos tirou de um charco horrível de lodo e colocou nossos pés sobre uma rocha. Esta rocha é Cristo. Ele colocou um novo cântico em nossa boca e hoje nós cantamos para o louvor de sua glória. E hoje nós estamos caminhando nele, por ele. Nossa vida é dele, nós vivemos com ele, nós vivemos para ele. Porque, como diz a Bíblia Sagrada, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu lar, a tua família. Que você valorize o que Deus fez por você. Valorize quem você é hoje. Você é um filho de Deus. Você é ovelha do pastorio de Cristo. Você é casa e morada do Espírito Santo. Então, você está no mundo, mas você não é mais do mundo. Você está no mundo, mas você agora não era como antes, porque antes você estava no mundo sem Deus. Você estava no mundo sem esperança. Você estava no mundo sem promessa. Você estava no mundo sem Cristo. Você continua no mundo, mas no mundo você tem Cristo. E em Cristo você tem promessa. E a promessa dele é que eu vou para o Pai, mas eu voltarei. E quando eu voltar, levarei vocês para mim, levarei vocês comigo, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. No mundo agora vocês em Cristo têm promessa. E em Cristo com promessa vocês têm uma esperança. A esperança que Cristo voltará. E muito em breve, eu sei, ele voltará. E essa esperança nos dá uma certeza que haja o que houver, venha a peste, venha a quarentena, venha o que vier, Deus está conosco. E o Deus que está conosco cuidará de nós, de quarentena em quarentena, de peste em peste, de crise em crise, não importa. Eu creio na palavra que o salmista declarou no Salmo 46. Ainda que as águas se perturbem, ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que não haja terra para a gente se firmar, há em Deus um lugar para nós. Há uma cidade, há um lugar onde habita o Altíssimo. E aonde é que o Altíssimo habita nessa terra? É em mim, é em você. Nós somos a casa e a morada de Deus nessa terra. E o salmista disse, e ele virá para o meio dela quem? Para o meio da sua igreja. E ela não será abalada, ele ajudará ao romper da manhã. Meus irmãos, descanse em Deus. Deus está no meio de nós. Deus está mais do que no meio, ele está conosco, ele está em nós. Nós não seremos abalados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Já está quase amanhecendo, o sol vai nascer e nós cantaremos vitória para a glória do nome de Jesus. Eu quero orar por você e com você esta noite, crendo que esta palavra há de ecoar na sua alma e você se lembre de onde Deus lhe tirou, para você valorizar quem você é hoje em Cristo, em Deus, porque você está em Deus, você está em Cristo e o Espírito está em você. Amém, queridos? Oremos então nesta hora. Pai, nós te louvamos pelo seu muito amor com que o Senhor nos amou. O amor salvador, o amor transformador, libertador. O Senhor nos encontrou nas trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos encontrou escravos do pecado, do diabo, e foi lá e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nós te louvamos por isso, ó Deus. Nós te adoramos, Paizinho,
por este tamanho amor com que o Senhor tem nos amado. Nós queremos honrá-lo, servi-lo, nós queremos adorá-lo todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós queremos gritar para o inferno ouvir o que o Senhor fez por nós e quem o Senhor é para nós. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso Libertador, o Senhor é o nosso Pai Celestial. E nós te adoraremos e te serviremos por toda a eternidade. Pai, muito obrigado pelo seu cuidado amoroso, paternal. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da sua igreja. Continue a cuidar, continue a livrar, continue a proteger, continue a conduzir no centro de sua vontade. Continue a fazer com que a tua igreja valorize o amor com que ela tem sido amada e o cuidado com que o Senhor tem cuidado dela. E sendo grata, ela possa então te louvar, te adorar, mas também sendo grata, ela possa testemunhar para que outros te conheçam como Senhor e Salvador de suas vidas através da sua igreja, Senhor. Oh, Pai, abençoa as famílias, os familiares os nossos familiares, os familiares da tua igreja, aqueles que ainda não tiveram encontro salvífico e pessoal contigo. Nós oramos por eles e o que queremos para eles? Queremos salvação. Queremos, como o Senhor mudou o nosso estado, mude o estado deles. Como o Senhor nos convenceu do pecado, convença eles. Como o Senhor nos libertou das garras do diabo, liberte a eles, Senhor. Pai, que depois dessa quarentena, depois dessa crise, que haja uma grande colheita de almas para o teu reino. Que o teu reino se expanda por este Brasil afora, de tal maneira que nós um dia vamos declarar de alto e bom som, com todos os méritos e direitos, que o Brasil é do Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos numa grande colheita de alma, que o Senhor há de convencer pecadores do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor há de trazer os desviados de volta à reconciliação, que o Senhor vai trazer os filhos pródigos, as ovelhas desgarradas, as dracmas que se perderam. O Senhor há de encontrar cada um, ó Espírito Santo. Faz eles cair em si e retornar para a casa do Pai. Pai, nós oramos pela nossa nação, nós oramos pelo nosso Brasil, pedimos que o Senhor abençoe a nossa nação. Toda maldição lançada sobre a nossa nação, que seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Que as cadeias sejam despedaçadas, os julgos sejam quebrados, que as muralhas caiam, que tudo que o diabo planejou para fazer, bloquear, paralisar a nossa nação, caia por terra todos os intentos das trevas. Oh, meu Deus, que aonde houver uma obra do diabo em curso agora, ela seja travada, paralisada, que não prospere, mas que a mão poderosa do Senhor esteja estendida sobre o nosso Brasil, para guardar, para livrar, para proteger, para abençoar, para prosperar, para a glória do seu nome, Senhor. Abençoa o nosso presidente, os ministros, os governadores, os senadores, os deputados estaduais e federais, os prefeitos de cada cidade, os vereadores. Constrange a cada um deles, Senhor, a trabalhar pelo bem da nossa nação. Coube a paz e o sossego dele, que eles não tenham tranquilidade, meu Senhor, enquanto não cumprir o que o Senhor propôs no coração deles. Porque quando o Senhor manda, o homem tem que cumprir, tem que fazer o que o Senhor manda. E é o que queremos ver o Senhor fazer na nossa nação, em cada município, em cada estado, em toda a nossa nação. E tudo será para a honra e para a glória do seu nome. Satanás há de ser envergonhado em nome de Jesus. Se nós oramos, certo, da tua bênção sobre a nossa nação, oramos por outras nações do mundo, alcança cada uma delas. Que nesse período de crise e de peste, seja um período do Senhor abrir os olhos dos cegos, para que eles vejam que só tu és Senhor, que só tu és Salvador, que só tu és caminho, que só tu és verdade, que só tu és vida. Que seja um período de quebrantamento, de converter pessoas, de libertar o oprimido, de abrir os olhos do entendimento, para que eles vejam resplandecer a luz do Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação dos que crerem. Assim nós oramos, Pai, certo que tudo isso se cumprirá para a honra, para a glória e louvor do seu nome. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a você, a sua casa, o seu lar, a sua família. Amanhã nós voltaremos em mais um culto de louvor e adoração no nome do Senhor. E eu espero que esta palavra edifique a sua vida e que a bênção do Senhor entre na tua casa, no teu lar, na tua família. Que Ele seja com você na tua entrada e na saída, aonde você colocar a planta do pé, a palma da mão, que você seja abençoado em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, as consolações do doce Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.